Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984410010. Manda um WhatsApp pro Maninho para participar do Manos Radio Show. E olha aqui, ó, a 92 completa 5 anos esse ano, tá bom? Em comemoração, a comemoração é solidária, tá? Nós vamos trazer dia 19 de agosto, presta atenção na data, uma terça-feira de boas, tá bom? Na SIC, um show exclusivaço do Diogo Portugal, humorista. Quem é o Diogo Portugal, mano? É o cara que inventou o stand-up comedy no Brasil. Só isso. O cara faz parte da Praça é Nossa, faz o fritado. O cara é dono de bares de comédia no Brasil, lança muitos comediantes do stand-up, então o cara é um monstro, respeitadíssimo, tá? Grande Bruxo, então, showzaço exclusivo na SIC, né? Então, toda a renda desse show será revertida pro bairro da Juventude. Garanta o seu ingresso, são apenas 400 lugares, a SIC não é tão grande. Ingressos a partir de 50 pila. Onde é que você compra? Vai lá no Tô Pedindo Ingressos, topedindoingressos.com.br, entra lá e já compra o seu ingresso, belezaça? Tá? Ou entra no site da 92, que tem o banner ali, vale a pena. Com a autoria desse projeto é da Fóssil Marketing Digital, do Ratazana Comedy Club e da SIC. E é óbvio que é uma realização aqui da 92, beleza? Diogo Portugal, dia 19 de agosto, numa terça-feira, a partir das 19 horas, na SIC. Você é meu convidado. Falar em convidado, o cara que tá aqui comigo é não consigo. Otorrino laringologista, é mais fácil separar as palavras, doutor André Inocêncio César. Doutor, que prazer lhe receber aqui, meu caro, tudo bem? Como é que você tá? Tudo ótimo, mano, boa tarde, primeiramente aí aos ouvintes e agradeço aí pela oportunidade de estar aqui batendo um papo, já aproveitando também para parabenizar aí a rádio, né, pelo aniversário, pela iniciativa desse baita show, né? Ah, bom demais. Doutor, me diz uma coisa, tem que separar, né? Otorrino laringologista. Ninguém acerta essa palavra, né? A gente leva um tempo até aprender. A gente aprende antes a profissão para depois aprender o nome, às vezes, né? A paixão nasceu da onde? Olha, assim, eu sempre... a gente primeiro aprende, assim, a ser médico, de certa forma. Eu acho que eu sempre gostei muito de lidar com o ser humano, lidar com as pessoas. Foi uma coisa que sempre me trouxe muito prazer. E aí, a partir daí, a gente, muito novo, escolhe essas coisas. Eu, por sorte, acabei escolhendo uma coisa que me realiza, né? Que é a medicina. E durante os estudos da medicina, a otorrinolaringologia, ela é uma especialidade que ela tem um leque muito grande de atuação, né? Nós atuamos na parte clínica, que envolve essa parte de investigação e tudo mais, nessas questões de tontura, de zumbido. A gente, nas questões de disfagia, dificuldade de deglutição, a gente atua nas questões auditivas, que são fascinantes. A gente pode ter a oportunidade de lidar com crianças, com cirurgias, com exames. Então, o nosso dia nunca ele é um dia comum. Nunca é comum, não. Né? Tá. E nunca é um dia chato, é sempre um dia que a gente tem várias atividades diferentes. Então, acho que isso é uma característica minha também, de gostar de fazer diversas coisas. E eu gosto muito da parte endoscópica, então a otorrinolaringologia proporciona isso, a parte cirúrgica. Eu acho que isso foi me levando, assim, para esses caminhos. Foram desenhados, isso mesmo. Ô, doutor, me diz uma coisa, zumbido no ouvido, eu sei que é mais comum do que a gente imagina, e todo mundo acho que tem, né? Como é que é isso aí? O zumbido é o seguinte, assim, ele tem uma grande parcela da população que tem zumbido, e o zumbido, ele, na verdade, ele é um sintoma, né? Fazendo uma analogia, se a gente tem uma dor de cabeça, ela é um sintoma que pode estar associado a diversas doenças, enxaqueca, sinusite, né? O zumbido é a mesma coisa, o zumbido é um sintoma, ele não é uma doença em si. Então, a grande dificuldade do zumbido para o tratamento e para o controle é descobrir da onde ele vem, é descobrir a etiologia dele. Então, a partir do momento que se descobre qual é o problema que está causando, não necessariamente uma doença, a gente consegue agir no zumbido, né? O zumbido, ele é um som aberrante que se forma na nossa via auditiva, né? Uma sensação sonora, né? Que existe pra gente e que a maioria das vezes está associado com algum nível de perda auditiva, né?
e mediante uma investigação adequada e um tratamento adequado. E uma coisa que é muito importante, que dificulta hoje para as pessoas nos dias de hoje, é que o nosso estilo de vida, ele está muito estressante, ele está, né, sono ruim, alimentação ruim. Então tudo isso, né, ansiedade, né, tudo isso tem uma relação direta com o zumbido. Então a gente não consegue ouvir o silêncio mais, né? Não existe mais isso, exatamente, exatamente. O silêncio não existe, né? Tanto que dentre os tratamentos atuais do zumbido, um deles é estimular uma propriedade do cérebro chamada habituação, que é aquela propriedade quando a gente comprava uma geladeira antiga, que a gente ligava lá na tomada, ela fazia um barulho, e com o tempo a gente ia passando pela cozinha, ouvia o barulho e tal, daqui a pouco a gente não ouvia mais. Não é que o barulho tinha acabado, é que o nosso cérebro, ele percebeu que aquele barulho não tinha problema nenhum, e ele parou de prestar atenção naquilo e começou a desviar a atenção dele para outras coisas. O cérebro é um economizador de energia por natureza, então aquilo que não traz ameaça, a gente consegue fazer com que ele afaste da nossa percepção, né? Você está falando isso, eu morei durante acho que quase 2 anos do lado do trilho do trem, Sara. E, cara, a primeira semana você ouviu o trem, depois acabou. Exatamente, é como a gente entra numa sala com ar-condicionado, aqueles ar-condicionados mais antigos, e tá conversando até que alguém fale alguma coisa sobre o ar-condicionado e a gente não percebe. A hora que falou nele, a gente ouve naquele momento, né? Então, isso são situações que o nosso cérebro, ele acaba... É uma defesa? É uma espécie de defesa, né? Do cérebro. Então, estimular isso ajuda no zumbido. Agora, assim, tem as questões de alimentação, tem as questões de estresse, tem as questões osteomusculares. Hoje tem muita gente com dor em região de ATM, que é a articulação aqui o pessoal chama popularmente de carrinho, que tem uma relação direta com o zumbido. Então, o segredo do zumbido, na verdade, é procurar de onde ele vem e agir nesses pontos, né? Ô, doutor, agora você falou do estilo de vida, né? Nos últimos 10 anos a gente vem consumindo o celular de uma maneira absurda. Sim. Né? Isso interfere com postura, com questão auditiva, questão visual e muda tudo. O que tem chegado para você nesse sentido? Assim, hoje tem uma coisa interessante, que tem estatísticas já da própria Organização Mundial de Saúde, que não somente o uso do celular, mas no meu caso específico, o uso de fone de ouvido, né? Tem uma estatística aí que leva mais de 5 milhões de pessoas a mais do que o habitual. Deixa eu baixar o meu. Deixa eu baixar o meu, já que você tá falando, deixa eu baixar o meu aqui, pra te não dar mijada em mim. Tendo perda auditiva, né? Tá, mas é verdade. Então, assim, a perda auditiva, 3% das pessoas já nascem com algum nível de perda auditiva, né? Mas anteriormente tinha muito a questão da exposição no trabalho, que né, não se pensava muito nisso, então muita gente trabalhou exposto a ruído sem nem saber que isso podia prejudicar. A minha família inteira é de ferreiros. Então. Batendo ferro, pô. Isso aí. Todos têm problema auditivo. Todos. E aposto que nunca foi pensado, porque na verdade não era uma falta de cuidado, era uma falta de conhecimento geral, realmente, inclusive da medicina, né? Porque a medicina vai evoluindo e a gente vai ficando mais detalhista para cada parte específica do ser humano, né? Então, a audição foi uma coisa que, com o tempo, ela foi evoluindo o conhecimento sobre ela, e a importância dela foi cada vez ficando mais evidente, assim, né? Ô, doutor, você fala dos problemas auditivos, do fone, né? O que não falta é exemplo de músico com problema auditivo pelas caixas de som, Exatamente. Se arrebentar a vida toda, né? Exatamente. Se pensar aí que a gente fala em 80, 85 decibéis como o nível máximo de nível sonoro, né? De pressão sonora, que a pessoa pode ficar exposta aí por um período de 8 horas, e a gente pensar que um artista, né, famoso começou lá no barzinho e tudo mais, e foi indo até que ele chegasse num ponto que ele pudesse ter uma orientação por um médico, uma orientação técnica, né? Para usar o protetor auricular, ele foi exposto a níveis de pressão sonora, a volumes muito mais altos que esse, né? Então, é muito comum que artistas assim, famosos tenham perda auditiva por causa disso. Você quer fazer um teste conosco aqui da 92 com os locutores para ver quem é o mais surdo por causa desse fone aqui? Você vai te apavorar, cara. Não, mano, todo mundo aqui, o fone é na tona, não tem jeito, cara. Mas temos que resolver isso, porque hoje, na verdade, nos últimos 10 anos aí tem, como eu falei, que a audição ela tem ficado em evidência,
Porque estudos têm mostrado uma relação direta da perda auditiva com a aceleração dos processos de demência, de perda de memória, de Alzheimer, né? Então tem um estudo famoso feito nos Estados Unidos, são pacientes que são acompanhados aí há mais de 10 anos, inclusive com os exames de imagem, mostrando que a perda auditiva, ela faz com que o nosso cérebro, ele vá diminuindo inclusive de volume, assim, né? É só imaginar que, como eu disse anteriormente, o cérebro ele é um economizador de energia por natureza. Então, o que acontece? Quando a gente não ouve bem, a gente começa, por exemplo, a fazer leitura labial, né? Então, imagina que antes a gente usava uma via neuronal, uma via cerebral, que era somente para audição, e a gente precisa usar uma via visual. Essa via visual, ela vai usar uma parte cognitiva do nosso cérebro para explicar para o nosso ouvido, né, aquilo que ele deveria ter ouvido sem nenhuma ajuda. Então imagina o gasto energético que isso causa, né? Então assim, essa é um dos motivos que faz com que o nosso cérebro vá se deteriorando mais rapidamente pela perda auditiva. É muito importante dizer, e tem muitos pacientes que acabam chegando para a gente com essas informações. E aí, voltando a falar do zumbido, pensando que o zumbido é um problema que leva a Alzheimer, né? Fazendo essa associação direta. Na verdade, não é bem assim, até para as pessoas não ficarem assustadas, né? Na verdade, o que acontece? A perda auditiva, a longo prazo, ela é um dos fatores, um dos vários fatores que levam aí ao desenvolvimento de Alzheimer, mas ele é o único que a gente pode atuar. Então, se a gente corrige essa perda auditiva, a gente tem uma proteção em torno de 9%. Então, por isso, hoje, a perda auditiva, ela entrou, inclusive, nos protocolos aí de investigação dos geriatras, né? Que já deveria, isso existia há muito tempo, desde criança a gente já deve investigar a audição, mas como uma forma de prevenção, né? Então, isso que a gente, aquilo que eu disse sobre a gente conhecendo mais, né, as doenças e conhecendo mais as repercussões das doenças, né? Ô doutor, agora você falou que o nosso cérebro se protege. Existe alguma explicação científica ou evolutiva ou biológica que determina que quando um homem está vendo um jogo de futebol ele não escuta a esposa? Não, só para entender, existe uma... Não, porque o homem não escuta ninguém. Eu vou ter que ter muito cuidado como eu respondo isso, né? Porque eu acredito que a minha esposa deva tá nos ouvindo, né? O ouvido é seletivo em alguns momentos, é isso? É isso não, aí, né? Mas é o bom que a minha esposa também gosta de futebol, então a gente assiste futebol junto. Quando a gente conversa, a gente se ouve porque tá falando sobre o jogo, né? Mas assim, tirando a parte da brincadeira, isso é verdade. A gente acaba prestando atenção em alguma coisa e muitas vezes sons periféricos a gente acaba não né? Porque na verdade o nosso cérebro é feito para prestar atenção adequadamente em uma coisa só, né? Então assim, é por isso que quando a criança ela está se desenvolvendo, está desenvolvendo a parte de linguagem, se a gente está num almoço, por exemplo, em família, e aí tem a televisão ligada, tem o irmãozinho falando, tem o pai e a mãe falando, tem mais um som externo, essa criança que está em desenvolvimento de linguagem, ela acaba não conseguindo usar adequadamente nenhum desses fatores, né? Mistura tudo, por isso que a gente sugere para quando está se pensando em ajudar a criança a desenvolver linguagem, desenvolver fala, que seja em silêncio e que as pessoas conversem com ela, né? Lembrar que a gente aprende a falar imitando, né? Então, assim, se a gente não vê ninguém falando, se a gente não ouve perfeitamente a pessoa falando, a gente não consegue imitar direito. Tem estudos que eram feitos, né, na barbaridade, né, na época dos nazistas, na Polônia, e crianças órfãos de judeus, geralmente, eles ficavam em hospitais que, para fazer testes em relação a isso, os enfermeiros só poderiam entrar, trocar fralda, dar comida e sair sem se comunicar. Essas crianças não conseguiram desenvolver linguagem, não conseguiram desenvolver fala, né? A mesma coisa do Mowgli, né? Então tem então assim, o nosso meio, na verdade, é que proporciona aquilo que a gente vai conseguir desenvolver nesse ponto de vista. Né? A gente copia, exatamente. Essa relação, né? E aí vem a questão da necessidade da audição perfeita, né? Uma criança, para se desenvolver bem no ponto de vista linguístico e de fala e de linguagem e tudo mais, ela precisa ter a audição perfeita, porque se ela tem uma perda auditiva pequena, ela perde fonemas e isso vai impactar em
inicialmente em troca de letras, ou quando a criança tem alguma dificuldade extra, em uma dificuldade grande de desenvolvimento de fala. Doutor, estamos numa rádio musical e a música nos conecta. O caso de Beethoven, por exemplo, né, que muitos dizem que ele fica completamente surdo, outros dizem que não era uma surdez completa e ele ouvia por vibrações. O que tem de verdade nessa história? Vocês acabam estudando isso de alguma maneira ou não? Assim, especificamente não, mas assim, a gente sabe que a vibração, ela também gera sensação, né? Tá. Então, assim, mesmo a pessoa que é surda, ela tem benefício pela vibração. É por isso, às vezes, tem pessoas que têm uma perda de audição importante, mas ela consegue detectar alguns sons. Não vai ser uma detecção de um som assim nítido, tá, nem nada disso, mas também faz parte do agora, do Beethoven especificamente eu não estudou esse não caso? Vou saber te dizer agora, mas assim, uma coisa que é interessante aí, falando sobre música clássica, é que na própria questão de desenvolvimento de linguagem, a gente sabe que músicas são chamadas quaternárias, né? Eu não sou um expert em música, mas música clássica, principalmente Mozart, algumas músicas também de bossa nova, elas ajudam o cérebro a desenvolver as vias auditivas de uma forma melhor. Então isso é bem interessante também, né? Então, olha aqui, eu tenho um abraço pra você aqui. O nosso Muri da Colina tá mandando um abraço. Mano, tá dizendo que gaúcho é mais surdo que o natural. Eu não sei, o Muri que tá falando aqui. Tem alguma relação cultural ou posicionamento geográfico? Não tem nada a ver, doutor? Olha, a gente pode fazer uma elucubração aí de tentar descobrir por isso. Não sei dizer assim de supetão, mas a gente pode criar algumas hipóteses, né? Olha aqui, tem abraço pra você, doutor. Fala, mano, por favor, pergunta pro doutor. Ontem eu tive uma crise de labirintite. O que eu posso fazer para não ter mais? Quem tá mandando um abraço pra você aqui, doutor, é o Justiceiro. Não, mandou aí, ó. Opa, um abraço pro Justiceiro. Deve estar trabalhando muito à noite. Talvez seja falta de sono, né? Mas assim, é porque o pessoal, né, o público leigo conhece as tonturas com o termo labirintite. Isso é uma coisa que a Sociedade Brasileira de Otorrino vem tentando orientar a população geral, que assim, a tontura é um sintoma, né? E ela pode estar associada a diversos problemas também, né? E a labirintite em si, falando de maneira técnica, é quando a gente tem uma infecção de ouvido que inflama o labirinto, e por isso o nome labirintite, né? O tite vem de inflamação, e aí isso gera um funcionamento menor de um lado do labirinto e a gente tem tontura. Mas as labirintopatias, que são as doenças do labirinto, os problemas do labirinto, elas são diversas, assim. Então vão desde alterações metabólicas, alterações da própria glicemia, tireoide. Tem doenças que são doenças do próprio labirinto, que aumentam a pressão do líquido que tem dentro do labirinto. Tem doenças que geram a circulação de cristais dentro do labirinto e que geram um tipo de tontura específico. Tem a própria enxaqueca hoje, que sabe que é um dos grandes motivos, né, de tontura, que a gente chama de migrânia vestibular. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer aí também é descobrir qual é o motivo e aí a gente tratar esse motivo. É muito comum que as pessoas, quando tenham essas crises labirínticas, procurem o pronto-socorro, porque, né, é uma crise geralmente que traz bastante desconforto, e aí o médico do pronto-socorro, o que ele vai fazer? Ele vai passar um tratamento, ele vai afastar primeiro uma coisa grave e vai passar um tratamento para aliviar aqueles sintomas, como é o objetivo no pronto-socorro, né? Mas depois isso deve ser, quando a crise passar, ou mesmo durante a crise, né, tirada a parte assim de mais perigo, isso deve ser investigado adequadamente para ver de onde isso tá vindo, né? Ô, doutor, aqui tem uma pergunta também que eu quero compartilhar aqui do ouvinte. Mano, eu tenho o hábito de dormir escutando um zumbido. Sim. Isso me acalma e eu durmo rapidamente. Eu gosto de ouvir, isso me deixa tranquilo, relaxa. O Patrick tá dizendo, na verdade não é o zumbido do ouvido, é o barulhinho. Sim. Né? Eu sempre gostei de dormir na praia com uma chuva e uma goteirinha. Isso, sim, gostei, eu gosto de dormir com barulho. Sim. Não é um problema para mim. Mas isso no geral não é saudável, eu imagino. Assim, desde que o barulho que a gente ouça seja um barulho que não tenha uma pressão sonora muito intensa, não há problema nenhum, né? Porque o que acontece? E isso é interessante ele falar, porque o zumbido,
como característica acústica, característica física, né? Nós podemos ter 3 pessoas que têm zumbidos exatamente iguais, acusticamente falando, mas que cada uma dessas pessoas tem uma sensação do seu zumbido. Tá. Um não ouve o zumbido, só ouve em períodos esporádicos, quando passa por um período de estresse maior. O outro tem um zumbido que lhe incomoda e o outro tem um zumbido que é praticamente incapacitante. Então, assim, o volume, né, a pressão sonora é a mesma, a frequência é a mesma, mas o que acontece? Como o zumbido ele envolve o sistema límbico, que é o sistema cerebral que envolve as nossas emoções junto com os nossos sintomas, cada um acaba reagindo de uma forma àquilo. É por isso que a gente diz, o zumbido ele não aumenta de volume, assim, acusticamente falando. É a percepção. É a percepção da gente que diminui ou aumenta, né? Então isso é uma coisa que é muito frequente a gente observar, quando a pessoa chega com aquele zumbido e a gente vê quando a pessoa está estressada e tudo mais, ela vai ter uma dificuldade maior às vezes de lidar com ele, e tendo uma dificuldade maior, isso gera uma preocupação maior que faz com que entre naquele ciclo vicioso, né? Ô, doutor, uma pergunta agora, realmente é uma curiosidade. Você consegue captar esse ouvido que eu escuto ou não? Você não consegue captar e reproduzir isso, né? Ou consegue? O zumbido? É. A gente tem um exame chamado acufenometria, que ele na verdade, é um exame subjetivo, né? Então a fono que faz esse exame, ela vai emitir sons, né? E esses sons ela consegue, na mesma forma que ela vai fazer uma audiometria, ela vai conseguir definindo. Então ela consegue mais ou menos saber a frequência e saber mais ou menos a intensidade também. O que acontece é que o zumbido geralmente ele está ali em torno de 10 decibéis acima da audição, do nível auditivo daquela pessoa. Tá. Então é mais ou menos aquela faixa, por isso que acaba incomodando. Exatamente. Vamos falar disso na volta mais um pouco, pode ser? Vai ser um prazer. O doutor André comigo aqui, Inocêncio César, otorrino laringologista aqui no Manos Radio Show. Já volto, rapidinho. De volta na 92, o Manos Radio Show. Voltamos, Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam, Diogo Portugal nos conecta, tá bom? Em prol do bairro da Juventude nos conecta mais ainda. Dia 19 de agosto, menos de um mês, na SIC, show exclusivaço do Diogo Portugal, toda a renda revertida por bairro da Juventude, você é nosso convidado. Tá, e o mais bacana da história é que a 92 vai receber você lá com um coquetelzinho, com chopp, né? Então não é só o show do Diogo Portugal. Vai ter uma comemoração maravilhosa só para quem comprar ingresso, beleza? 50 pilos ingressos, tá barato demais, né? Barato demais, uma terça-feira para você viver uma experiência de humor incrível com o Diogão e ainda participar de um evento que comemora os 5 anos da 92 e ainda ajudar o bairro da Juventude, beleza? Ingressos no site topedindoingressos.com.br e é com certeza um evento com a assinatura da 92 e com a autoria da Fóssil Marketing Digital, do Ratazana Comedy Club e da SIC. E o doutor André está comigo aqui, doutor André Inocêncio César, ele que é otorrinolaringologista. Doutor, a gente estava falando sobre uma técnica, como é que é o nome? Coblation. Coblation. O nome parece até aquela brincadeira dos Tabajaras, né? Exatamente. O nome Coblation. Que técnica é essa? Então, o Coblation, na verdade, ele é a abreviação de Controlled Ablation. É uma técnica cirúrgica que a gente usa para fazer cirurgias de amígdala, né? Principalmente adenoide, né? Então, hoje nós temos as técnicas tradicionais para essa cirurgia, são técnicas extracapsulares. A amígdala é um tecido linfóide que fica na garganta, ela é uma estrutura com cápsula, né? Então, na técnica tradicional, a gente disseca essa estrutura por fora da cápsula e tem pessoas que cauterizam, tem médicos que dão pontos na parte muscular. O senhor já fez muitas cirurgias dessas? Olha, milhares, na verdade. Milhares. A gente é uma cirurgia muito comum hoje em dia, né? Então, eu não sei dizer exatamente quantas, mas a gente faz de 5 a 10 cirurgias por semana, às vezes, né? Então, assim, o músculo da faringe é onde a gente tem os vasos grandes e onde a gente tem os nervos. Então, é isso que gera aquilo que as mães e os pais geralmente têm medo nessa cirurgia, que é a questão da dor no pós-operatório
e a questão da possibilidade de sangramento, né? Então o Coblation é uma técnica que na verdade é uma estrutura, uma caneta que a gente usa, né, uma ponteira que produz um plasma ionizado, né? E esse plasma, na verdade, o que ele faz? Ele, ao invés de a gente precisar de secar a amígdala, ele desmancha a amígdala, né? Ele vai desmanchando, ele faz a ablação molecular da amígdala. Então é como se a gente fosse raspando ela, só que também a uma temperatura muito baixa. Hoje os instrumentos que a gente usa de cautério tem temperaturas aí de, sei lá, 600 graus. O Coblation ele usa aí de 40 a 70 graus, né? 40 graus é um dia de muito calor na Praia do Rincão, né? Então, essa é uma técnica que muda porque a gente consegue fazer uma cirurgia chamada intracapsular. Ao invés de a gente avançar no músculo da faringe, a gente consegue, através de microscopia, raspar essa amígdala até chegar nessa casca, nessa cápsula. E a gente deixa a cápsula ali. Como a gente não precisa entrar na musculatura, a gente não acessa os grandes vasos e a gente não acessa os grandes nervos. Então essa é uma cirurgia que a gente acaba fazendo com o mínimo de dor e o risco de sangramento praticamente acaba. Porque a gente consegue retirar toda a estrutura e deixar uma certa proteção. Essa é uma técnica usada muito na Alemanha. Na Alemanha tem séries de 2.500 casos assim descritos com praticamente zero de sangramento e dor no pós-operatório muito pequena, né? Para ter uma ideia, na cirurgia, não é nem dor, não. Exatamente. Para ter uma ideia, na técnica tradicional hoje, a gente acaba assim orientando aí de 20 a 25 dias de cuidados assim com alimentação líquido ou pastosa, temperatura ambiente, fria ou gelada e repouso. A criança volta para aula em 25, 30 dias. Com o Coblation sendo feito de maneira adequada, né? A criança pode se alimentar aí em 3 dias com feijão com arroz já e voltar em 1 semana para o colégio, né? Então isso muda muito assim a questão de segurança. Isso na verdade é o meu novo xodó aí na profissão, né? Porque eu acho que é a obrigação da gente procurar aquilo que a tecnologia pode disponibilizar, né? Então é uma das minhas paixões aí, das novas paixões aí na otorrinolaringologia, porque a gente consegue proporcionar para a criança e para a família como um todo uma experiência de pós-operatório completamente diferente, né? O senhor falou que poucos profissionais no Brasil fazem a técnica? Por enquanto sim, não é uma técnica que é muito, porque tem né, as questões, é um aparelho que vem de fora e tem, né, os seus custos e tem uma questão de treinamento e tudo mais, né? Mas é uma técnica que eu vejo aí que no futuro ela deve se tornar a técnica principal, porque a diferença entre a técnica tradicional e o Coblation é muito grande, né? Não que a técnica tradicional seja ruim, felizmente com o tempo a gente vai aprimorando essa técnica, vai deixando ela mais segura, vai tendo menos dor, vai tendo menos sangramento e tudo mais, mas ainda é uma técnica que proporciona esses problemas. Ela é né? mais invasiva. Ela é mais invasiva, né? E o Coblation, por ser algo que vai desmanchando a amígdala, é uma técnica que ela acaba sendo menos invasiva. Então hoje a gente consegue aí que eu trabalho muito com criança, eu trabalho com adultos também, né? Acho que 50% do meu consultório é criança, 50% adulto, mas eu atendo muito paciente autista, eu atendo muito paciente com distúrbio de coagulação, eu atendo muito pacientes com características específicas como testemunhas de Jeová. Então são pacientes assim, o autista é um paciente que ele é um paciente especial. Cada paciente tem a sua característica. Tem um que tem mais sensibilidade a cheiro, tem um que tem mais sensibilidade a tato, tem outro que só come um tipo de comida. Então, pensando nesses pacientes, a gente consegue liberar aquilo que ele come em 2 ou 3 dias, né? O paciente testemunho de Jeová, ele tem uma questão religiosa que não permite que seja feito sangue, né, nesse paciente num eventual problema. Então, como a gente diminui a chance de sangramento no pós-operatório, isso é uma proteção também. Os pacientes com
Distúrbio de coagulação nem se fala. A coagulação é aquilo que faz o nosso organismo cicatrizar as feridas, né? Então, se a pessoa falta uma pecinha do Lego que vai lá e monta essa cicatriz, a pessoa vai ficar sangrando. Então, pensando muito nesses pacientes, mas também no conforto dos pacientes como um todo, é uma novidade bem interessante, assim. É uma técnica que veio para ajudar muito aí no nosso dia a dia. Mas ela é específica para crianças? Não. Não. Ela tem as suas indicações, né? Tem algumas contraindicações. Então, por exemplo, assim, tumores de amígdala, que a gente precisa retirar a amígdala completamente para poder mandar estudar para ver o que é. Casos de abscessos periamidalianos, são abscessos que se formam no entorno da amígdala, que a gente precisa retirar a cápsula da amígdala e tal. Ela acaba não sendo uma boa técnica, mas para os casos mais comuns hoje de cirurgia, a grande maioria a gente opera por tamanho da amígdala, por obstrução respiratória. As pessoas pensam que é somente o nariz que leva a criança a roncar, a respirar mal, mas as amígdalas são estruturas que também participam nesse processo. Então, assim, como essa é a indicação mais comum, essa técnica ela encaixa perfeitamente nessa indicação, né? Tanto da amígdala quanto da adenoide, né? Doutor, uma pergunta agora, uma curiosidade. Quando você está gripado, dizem que a gente não pode consumir gelado, né? Principalmente se você está com uma inflamação na garganta. Isso procede ou não procede? O gelado amplia a inflamação ou não? Então, assim, as nossas avós, elas estavam certas pelo motivo errado, né? Então, assim, a gente não tem uma infecção pelo gelado, né? A gente tem uma infecção pelo vírus ou pela bactéria, né? Mas, na verdade, como é que funciona o processo? Quando a gente tem contato com o vírus nas nossas vias aéreas, no nosso nariz, todo dia, o tempo todo, né? E como é que o nosso organismo se defende, né? Ele tem um processo físico de cílios microscópicos que ficam como se fosse varrendo esses vírus, né? Quando esses vírus eles conseguem ultrapassar essa barreira, aí o nosso organismo tem a imunidade geral que tenta matar esses vírus, e aí quando isso não dá certo a gente acaba ficando doente, né? O que acontece com o frio e com o gelado é que todo o nosso organismo funciona numa temperatura ideal. Se a gente resfria, esses cílios vão trabalhar de uma maneira menos eficaz, né? Se a gente produz mais secreção no nariz, essa secreção vai ficar mais tempo em contato com a mucosa, e mais tempo em contato com a mucosa faz com que os vírus tenham mais chances de vencer essas defesas, né? Então esse é o principal motivo, assim, né? Tem um amigo meu nutricionista que ele há muito tempo ele falou que nós não devemos consumir o sorvete porque o leite aumenta o processo inflamatório quando você está doente. Olha, uma outra visão também, né? Agora eu vou saber se... Isso tem assim, isso é uma coisa um pouco controversa, assim, a gente não tem uma relação tão direta, bem definida. O que se tem uma japonesa chamada Julie Wei, que ela faz os estudos dela em Orlando, nos Estados Unidos, e ela chama uma doença chamada de Milk and Cookies Disease, porque as crianças lá são acostumadas a comer cookies, né? Comer bolacha e tomar leite à noite, né? O que acontece é que crianças que são hipersecretivas às vezes, e às vezes tratam alergia e não funciona e tudo mais. O que acontece é que, assim, depois de um certo horário do dia, né, ou o abuso durante o dia de açúcares de trigo e de leite, pode aumentar o refluxo nessas crianças. Aumentando o refluxo, isso aumenta a produção de secreção nas vias aéreas. E aí sim, isso tem uma coisa. Tem uma relação. Então, assim, de certa forma, o seu amigo, ele tá falando de uma maneira adequada, porque essa inflamação causada pelo refluxo aumenta a produção de secreção e vai trazer algum prejuízo. Então, assim, claro que tudo isso tem que ser individualizado, né? Não quer dizer que a gente não pode mais deixar as pessoas tomarem leite, até porque o leite tem as suas propriedades que vão ajudar na saúde como um todo, né? Nós locutores geralmente não tomamos leite. Então, aí o leite... ele gera uma... Isso, o leite também tem uma questão que ele engrossa um pouco a secreção na faringe e na laringe, né? Então a gente acaba ficando com uma secreção mais espessa, e para quem é usuário de voz, assim, é profissional da voz, isso traz um problema, assim, né? Por isso que a gente deve hidratar bem, né? Cantor geralmente também não faz muito uso do leite. Exatamente. Então, principalmente próximo do uso, né? Por esse aumento da secreção e pela possibilidade de gerar um refluxo, né? Menos no adulto, mais na criança, mas também é algo que, mas assim,
O importante é saber que não é o leite em si, não é uma alergia à proteína do leite, não é uma intolerância à lactose, sabe? O último consenso de rinite alérgica, inclusive americano, ele teve como uma das recomendações que, assim, as alergias alimentares, elas não têm uma relação direta que seja possível com as alergias inalatórias, né? Então, assim, a pessoa tem uma alergia alimentar e vai ter coceira no nariz, espirro, coriza. Isso a gente não tem como relacionar isso diretamente. O consenso ele não faz essa relação, né? Claro que por outros mecanismos isso pode prejudicar, mas não por um fator alérgico, né? Ô, doutor, tem uma questão que me veio agora. Alguns amigos, e não foram poucos, eu já ouvi que se mudaram de Curitiba pro litoral. Certo. E alguns falam que se mudaram por problemas respiratórios. Certo. Por ser um lugar muito frio, muito seco, e o litoral por ser mais úmido, melhorou a qualidade de vida. Isso eu já ouvi de mais de uma pessoa. É um fato que pode acontecer realmente, porque assim, o que acontece? Nós temos no Brasil um comportamento diferente em relação a alergias respiratórias dos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos a gente tem alergias mais sazonais, mais específicas. No Brasil, a grande maioria das pessoas tem uma alergia que a gente chama de perene. É uma alergia que ela dura o ano inteiro, né? E o alérgeno mais comum, né, são os ácaros, né? Que os ácaros, eles estão em todo o ambiente. Se a gente tem estudo que mostra que a gente abrir um colchão novo, ele já vai ter 2 milhões de ácaros ali na... Carpezinho antigo. Exatamente. Exatamente. Jesus, e do ácaro vem aí os fungos e a poeira doméstica, depois vem a questão do pólen, principalmente de gramíneas, tem a questão de pelo de animal. Então, o que acontece? Quando a gente está numa região que ela é mais úmida, né, e tem mais acúmulo de coisas, né, na casa e tudo mais, a gente acaba tendo mais contato com mais fungos, com mais ácaros, né? Então, assim, talvez esse seja o ponto. Agora, se a pessoa tem uma alergia específica, algo que tem na praia, ela vai ter mais alergia na praia. Então, é o contrário, né? Acontece muito das pessoas de Criciúma vão para Florianópolis e tem menos sintomas de alergia, mas o contrário às vezes também é verdadeiro. Então, hoje, com o advento aí da medicina de precisão, que na verdade o objetivo é que nós consigamos diagnosticar e tratar com precisão o problema daquele paciente específico, né? A gente só vai saber se é bom ou não ir para Curitiba ou ir para praia, dependendo dos fatores genéticos e dos fatores de ambiente que aquela pessoa vai ser submetida, né? Ô, doutora, rapidinho pra gente encerrar, claro. Tem o implante coclear, é isso o nome? Isso. Eu achei incrível, alguém falou pra mim esse nome, eu disse, não, isso é um implante quase nuclear, o nome. Não, o que é isso? Essa é a minha outra paixão atual na otorrinolaringologia, né? Tem o Coblation, o implante, que o implante já é uma paixão mais antiga. O implante coclear, na verdade, é um dispositivo eletrônico que ele serve para recuperar a audição nas pessoas. Então, o que acontece? Nós temos as perdas auditivas, mas chega um momento que a pessoa vai ter uma perda auditiva severa ou profunda. É aquela perda auditiva que o próprio aparelho auditivo, ele não consegue, o convencional, ele não consegue mais gerar uma audição normal para a pessoa. Ou, grande maioria dos casos, a pessoa vai nascer surda, aquela criança que por um motivo ou por outro nasceu com problema genético, ou teve infecções ao nascimento, ou teve uma meningite logo após o nascimento, ela vai ficar surda, né? O implante, ele serve para isso. Então, restaura a surdez? Restaura a surdez. Então, o implante, ele é composto de 2 unidades, uma unidade interna que ela é implantada cirurgicamente, o nome é implante coclear porque nós vamos colocar um eletrodo dentro da cóclea, que na verdade o órgão auditivo. Na cóclea, onde tem as células auditivas, e quando elas não funcionam mais, esses eletrodos, eles vão substituir essas células. Porque como é o processo auditivo, né? O som, ele rapidamente, ele bate no nosso tímpano, ele gera uma energia mecânica que vai se transmitir através dos ossículos, e essa energia mecânica vai vibrar um líquido que tem dentro da cóclea. Lá dentro, dependendo dessa vibração, ele vai estimular um ponto específico, e a partir de lá vai ser gerado um estímulo elétrico que vai para o nervo, sobe para o cérebro. No cérebro a gente vai ter um processamento auditivo central, que é o que vai fazer a gente entender o que está sendo ouvido. O implante, ele serve para quando a cóclea ela não funciona mais.
Então, o que acontece tem essa unidade interna que vai substituir essas células que não estão funcionantes, e tem uma unidade externa semelhante a um aparelho auditivo, que é um processador de som, que ele vai, na verdade, é um microcomputador que ele fica atrás da orelha. Ele vai captar esse som, vai já transformar ele num estímulo elétrico e vai passar esse estímulo lá para a parte interna, né? Não, mas é uma loucura. Então, eu sou suspeito para falar, mas isso é algo sensacional, né? Isso já começou a ser quando começou a se pensar nisso, na verdade, o médico, o engenheiro que ajudou ele a fazer, deu um choque na cóclea, né? E aí se viu que se ouviu alguma coisa. Tá, doutor, mas olha só, quando aí é uma questão, já não é mais de medicina, é de humanidade, né? Quando você se depara com uma criança surda que escuta pela primeira vez, deve ser um negócio... Eu costumo dizer que aí essas são as recompensas que a medicina traz pra gente, que não tem nada a ver com a parte financeira ou a parte coisa. Isso é uma recompensa assim espiritual pra gente, né? Porque ter a oportunidade de ver uma criança, e tem pacientes meus que são assim, que a gente traz com carinho, porque, né, pacientes que com até 3 anos de idade não falavam nada, né, não ouviam nada, na verdade, e hoje estão se comunicando, estão falando. Então traz uma satisfação pessoal muito grande poder participar disso, né? Poder participar dessa... Você tá no momento que ele escuta pela primeira vez? A grande maioria das vezes, sim, né? Algumas vezes não, algumas vezes a fono que faz essa adaptação, né? Mas sempre que possível eu procuro tá perto, tá junto, cara, né? Deve ser alucinante. São aqueles vídeos que a gente vê às vezes na internet, da pessoa que ouviu a primeira vez e tudo mais, né? É muito legal, assim, como eu disse, suspeito para falar, mas eu acho que é uma contribuição aí que a gente pode dar na vida de uma pessoa aí para o futuro, né? Doutor, não dá tempo para mais nada, só para ele agradecer. Qual o Instagram? André_Inocêncio_César. Eu só procura lá, vai achar. Vai achar. Doutor, prazer, obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela oportunidade, foi um grande prazer, viu? Doutor André Inocêncio César, otorrinolaringologista, comigo aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos humanos. A música